Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias. Hoje nós falaremos sobre funções, especificamente sobre as funções seno e cosseno. Bom, na aula de hoje, primeiro nós vamos começar aprendendo sobre o teorema do seno e do cosseno, tá? Bom, o seno e cosseno, né, eles são funções trigonométricas, tá? E eles são baseados aqui nesse teorema aqui, que resume toda a demonstração aí que a matemática nos dá. Vamos lá. O teorema diz: existe um único par de funções definidas no conjunto dos reais, indicados por seno e cosseno, e esse par de funções, ele respeita esse conjunto aqui de propriedades. A primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte, que o seno de zero, tá bom? Tá? Então a gente já sabe que lá na nossa função, lá o primeiro valor do seno, no caso, zero, tá bom? Já o cosseno, o primeiro valor dele, no caso, que é o cosseno de zero, é igual a 1. Essa propriedade aqui sempre se repete. Essas duas funções, a seno e a cosseno, elas são funções periódicas, ou seja, elas se repetem em relação ao eixo x. De acordo com que a gente avança no eixo x, esse comportamento aqui ele vai se repetir, tá? Terceiro, quaisquer que sejam os reais a e b, para qualquer valor de a e b real, nós teremos a seguinte propriedade: o seno de a menos b, tá bom? Seno de a menos b, ele é igual ao seno de a vezes o cosseno de b menos o seno de b cosseno de a, tá? Então, sempre que você vê um problema dessa forma aqui, seno de a menos b, independente de qual valor que seja dentro dos reais, você pode desmembrar dessa forma. Então, seno de a cosseno de b menos seno de b cosseno de a. Aí você joga o valor e consegue calcular cada um desses e consegue resolver o problema, tá bom? Outra propriedade, a propriedade 4, tá? Propriedade 4. Propriedade 4 diz o seguinte: quaisquer que sejam os reais a e b, cosseno de a menos b. Então, essa propriedade diz o seguinte, que o cosseno de a menos b ele é igual ao cosseno de a vezes o cosseno de b mais o seno de a vezes o seno de b, beleza? Então, toda vez que a gente encontrar esse problema aqui, certo? A gente usa a propriedade. No livro tem lá como exercício para vocês, caso vocês queiram, a demonstração para a gente chegar aqui, tá bom? Mas na disciplina aqui a gente vai focar no uso do teorema, tá bom? Então já está bem organizado e a gente precisa apenas memorizar, lembrar, né, de cada um desses para aplicar durante os exercícios que a gente vai encontrar, tá bom? A quinta propriedade. Existe um valor R, tá? Que é maior do que zero, tá? Então é um valor positivo maior do que zero, tá? Tal que o seno de x ele é maior do que zero, tá? Então o resultado do seno de x ele vai ser maior do que zero. E esse resultado aqui vai ser menor do que x, obviamente, tá? Então eu vou ter, por exemplo, um valor de x aqui, que eu vou colocar, que respeita seno maior do que zero. Vou calcular o seno de x. O valor do seno de x vai ser menor do que o valor do x em si, tá? Mas também vai ser maior do que zero, tá? E também o valor desse x vai ser menor do que o resultado da tangente, tá? Da tangente de x, tá? E quem é a tangente de x? Tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Nesse caso aqui da função trigonométrica, o cateto oposto para nós vai ser o seno de x, tá bom? E o cateto adjacente é o cosseno de x. Como é que a gente pode ver isso aqui graficamente, né? Nós vamos ter aqui, ó, o círculo trigonométrico, tá? Nós temos aqui o limite, que vai ser o valor 1, tá? Que é justamente o valor, por exemplo, do nosso, que é o cosseno de zero, que é igual a 1. E aqui eu vou ter, por exemplo, nesse eixo, eu vou aqui ter um seno, tá? Um seno de qualquer coisa, um seno de W, um seno de T, vou chamar de T aqui, tá? Vou ter um seno de T aqui. E aqui, no meu eixo X, eu vou ter o meu cosseno. Cosseno de quem? Um cosseno de T também. Então, se eu tenho um cosseno de T, é porque esse ponto bem aqui é meu ponto T. E esse ponto bem aqui é meu ponto
t também, que pode ser qualquer valor, certo? Dessa forma, eu tenho bem aqui um ponto, né, nesse gráfico, que é um ponto P, certo? E esse ponto P é formado pelo meu ponto seno de t e pelo meu ponto cosseno de t, certo? Então eu tenho os dois pontos aqui. Bom, pessoal, continuando, agora vamos ver outras propriedades baseadas nas anteriores, tá? Então essas decorrem das anteriores que a gente apresentou no teorema. Então, primeiro, vamos pegar aqui, ó, fazendo a propriedade 4, utilizando ela como base. Qual é a propriedade 4? Cosseno de A menos B, que é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B, mais o seno de A, seno de B. Nesse caso específico, a gente vai considerar que o valor de A e de B é o mesmo, tá? Então, é o mesmo valor e a gente vai chamar, então, de variável t. Por isso que a gente tem aqui, ó, tá? A igual a B, que é igual a t, tá? Dessa forma, a gente tem o seguinte, a gente pode dizer o seguinte, que o cosseno de zero, que a gente sabe o valor do cosseno de zero, que também é uma propriedade, né, a propriedade 2, a gente vai poder dizer que o cosseno de zero ele vai ser igual ao cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Só que o A e o B é igual a t, então eu posso substituir, vai ficar cosseno de t vezes cosseno de t, mais seno de t, seno de t, beleza? Dessa forma, quando eu tenho aqui, ó, cosseno de t e cosseno de t, conservo a base e somo os expoentes, né? Então, eu vou conservar o cosseno de t e somar o expoente, que é 1 em 1 aqui. Então, vai dar 2. Então, dá cosseno ao quadrado de t. Mais, a mesma coisa, conservo o seno de t, somo os expoentes, que vai me dar seno ao quadrado de t, tá? E como eu falei para vocês, a gente já sabia pela propriedade o valor de cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Logo, a sexta propriedade é que o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t é igual a 1. Ou seja, a gente usou propriedades básicas que vieram do teorema para a gente chegar nessa outra propriedade que também vai ser muito útil para nós, tá bom? Continuando. Desse modo, para todo t, o ponto cosseno de t seno de t pertence à circunferência. E a circunferência é essa, galera. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Cosseno de t ao quadrado, seno de t ao quadrado igual a 1, beleza? Então, dá para a gente fazer essa associação com o círculo trigonométrico. Então, aqui eu vou ter um elemento no ponto T, certo? Que é o meu cosseno de t. E aqui eu vou ter um elemento também no meu ponto T, que é o meu seno de t. Então, tenho seno de t, cosseno de t, certo? Os dois aqui no mesmo ponto, P, tá? Que a gente viu ainda agora, né? Mas é bom reforçar. E aqui eu vou ter o meu seno de t e meu cosseno de t, beleza? Nesse ponto específico aqui. E qualquer outro ponto dentro do meu arco trigonométrico, tá bom? Eu vou respeitar aqui a minha circunferência, vai pertencer à minha circunferência, tá? Então essa propriedade, ela é válida, tá bom? Beleza, vamos ver outra propriedade aqui, a 7. Existe um menor número positivo, Azinho, tal que o cosseno de Azinho é igual a zero. Isso a gente já sabe, que existe um menor número que o cosseno do Azinho é igual a zero, tá? Para este Azinho, o seno de Azinho é igual a 1. Então, a gente já sabe que elas vão ser espelhadas. Então, quando o cosseno de Azinho é zero, o seno do mesmo Azinho, do mesmo valor, ele vai ser igual a 1, tá? Oitavo, seja f uma função definida nos reais, dizemos que f é uma função par se para todo valor de x nós tivermos esse comportamento. F de menos x é igual a f de x. Se isso acontecer, é uma função par, tá bom? Para ser uma função ímpar, o sinal é preservado. A gente vai dizer que f é uma função ímpar se para todo x, tá bom? Eu vou ter um f de menos x e isso aqui vai ser igual a menos f de x, ou seja, muda o sinal, certo? Então essa é uma outra propriedade da função par, da função ímpar, que vai ser útil para a gente mais para frente, tá bom?
Gente, na aula de hoje nós trabalhamos sobre as funções trigonométricas. No livro tem um conjunto de exercícios lá que eu encorajo vocês a fazerem, tá bom? Deem uma olhada lá, façam os exemplos, façam os exercícios para fixar ainda mais. Na aula que vem a gente continua falando sobre funções trigonométricas. Mais uma vez, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.